Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe. Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode investir em imóveis como shoppings, galpões logísticos e prédios comerciais, receber aluguel mensal desses imóveis, tudo isso começando com menos de R$ 100. Duvida? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te provar que isso é sim possível e está totalmente ao seu alcance. Ninguém duvida que um dos investimentos preferidos do brasileiro são os imóveis. Eu tenho certeza que você já pensou em comprar aquele terreninho ali num lugar que tem potencial de valorizar, ou então um apartamento residencial mesmo para alugar. Eu tenho certeza também que você já ouviu um conselho do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, de que os imóveis são os melhores investimentos para longo prazo e, de fato, os imóveis são ativos muito perenes. Os imóveis são necessários hoje e serão necessários por muitos e muitos anos. Então sempre vai existir uma demanda por imóveis, de forma que é sim válido ter uma parte da sua carteira, uma parte do seu patrimônio investido em imóveis. Porém, a forma de investir em imóveis está se transformando. A forma como se investia antigamente, já não é mais a melhor. Muita gente, eu vejo as pessoas financiando apartamentos, né, se endividando ali, fazendo um financiamento imobiliário para comprar um apartamento e depois alugar, com a esperança de usar o aluguel para pagar as prestações, que quase nunca acontece num período curto de tempo. O fato é que esse tipo tradicional de investimento em imóveis tem perdido espaço para uma outra forma de investimento que tende a ser muito mais eficiente e muito mais rentável para você, investidor. É uma forma muito mais tranquila, muito mais lucrativa e muito mais acessível de investir em imóveis e que tem crescido no gosto do brasileiro e que tem tomado uma proporção gigantesca no meio dos investidores, que são os fundos imobiliários. Por meio dos fundos imobiliários, também conhecido como FIIs, que é a sigla para Fundos de Investimento Imobiliários, você tem acesso a investir em alguns dos melhores imóveis do Brasil, como eu havia citado antes, né? Shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais de grande porte, e receber aluguel mensal desses imóveis, tudo isso investindo pouco, investindo a partir de R$ 100 ou até menos. Tem fundos imobiliários que custam aí na casa dos R$ 10. Isso quer dizer que para investir em imóveis você não precisa mais juntar 100 mil, 200 mil, 300 mil ou mais, ou muitas vezes fazer um financiamento bancário para ter um acesso ao imóvel. Você pode, por meio de fundos imobiliários, começar a investir em imóveis com R$ 100, por exemplo. Então, é aquele dinheiro que sobra do teu orçamento mensal, que você, por exemplo, investiria na poupança, você pode investir num fundo imobiliário e automaticamente você está investindo nos imóveis que tem dentro daquele fundo imobiliário. E o melhor é que quando você investe no fundo imobiliário, você já começa a receber aluguel mensal. E você pode utilizar esse aluguel mensal e usar ele para comprar mais cotas desse fundo imobiliário, ganhando por sua vez mais aluguéis. E com esses mais aluguéis você pode comprar mais cotas e assim por diante, tornando o processo de juros compostos, né, da bola de neve de juros compostos, fazendo o teu capital se multiplicar cada vez mais rápido. Mas afinal, o que é um fundo imobiliário, né? Deixa eu tentar te explicar de uma forma bem simples, que eu tenho certeza que você vai entender. É o seguinte, imagina um prédio aí da sua cidade, um prédio comercial numa avenida supervalorizada da sua cidade. O prédio inteiro está sendo vendido por R$ 10 milhões. Muito provavelmente você não tem R$ 10 milhões para comprar esse prédio, né? E um fundo imobiliário, ele serve justamente para atender a demanda de pequenos investidores que querem investir nesse prédio, mas não têm o dinheiro todo. O que é que o fundo imobiliário faz? É uma espécie de vaquinha. Ele junta uma determinada quantidade de pessoas dispostas cada uma a dar uma parte e ele utiliza o dinheiro todo, junta todas as partes da vaquinha, né, e vai lá e compra o imóvel. Então, nesse caso, por exemplo, o prédio custa R$ 10 milhões e ele gera uma receita mensal de aluguel de R$ 100 mil. Beleza. O que é que o fundo imobiliário faz? Ele emite 100 mil cotas, cada uma custando R$ 100. Isso quer dizer que, se o fundo conseguir vender as 100 mil cotas, cada uma por R$ 100, ele vai arrecadar os 10 milhões suficientes para comprar aquele prédio e aquele prédio passa a ser do fundo imobiliário. Então vamos supor que isso aconteceu, ele conseguiu vender todas as cotas, foi lá e comprou o prédio. O que vai acontecer? Lembra que eu falei que o prédio gera uma receita de 100 mil por mês. Agora essa receita vai toda para o fundo imobiliário, que ele é o dono do prédio.
Só que o fundo imobiliário, ele pertence aos cotistas. Então, aquelas 100 mil cotas que foram vendidas, supondo que cada uma foi vendida por uma pessoa diferente, essas 100 mil pessoas é que são as donas do fundo. Então, o que que o fundo vai fazer? Ele vai pegar os 100 mil reais que ele recebe mensalmente de aluguel, dos inquilinos lá do prédio, e ele vai distribuir igualmente entre as 100 mil cotas que ele havia emitido. Então, nesse caso hipotético, cada cota vai receber um aluguel mensal de R$ 1. 100 mil reais dividido por 100 mil cotas. Então, na prática, quem investiu nesse fundo imobiliário comprou uma cota desse fundo por R$ 100 e está recebendo mensalmente um aluguel de R$ 1 por essa cota. É lógico que, se você tivesse comprado 10 cotas, você estaria recebendo R$ 10 por mês de aluguel. Se você tivesse comprado 20 mil cotas, você estaria recebendo R$ 20 mil por mês de aluguel. Então a ideia do fundo imobiliário é essa. Além disso, a cota que te custou R$ 100, ela pode tanto valorizar como desvalorizar. Depende muito das condições do mercado, depende muito do desempenho do fundo. E esse aluguel mensal que você recebe, ele depende do próprio desempenho do imóvel. Porque, por exemplo, o imóvel está, nesse caso hipotético, gerando R$ 100 mil de receita. Mas pode acontecer de os aluguéis, os contratos de aluguéis serem reajustados, o que de fato tende a acontecer todos os anos, o que vai elevar os aluguéis recebidos e aquele R$ 1 que você recebia, ele vai aumentar também. Mas o que pode acontecer também é o aluguel diminuir, por exemplo, supondo que um dos inquilinos decida deixar o prédio, decida, enfim, não quer mais alugar lá, ou então fez uma negociação para baixar o aluguel. Isso vai impactar também no aluguel que você recebe pela sua cota daquele fundo imobiliário. Então, o rendimento mensal que você recebe do teu fundo imobiliário está sempre vinculado ao desempenho do imóvel que faz parte do fundo. Tem fundos que têm um imóvel só, então você compra uma cota só por um prédio, como no caso desse exemplo hipotético que eu dei. Tem fundos que têm vários imóveis dentro deles. Tem fundos que têm vários tipos de imóveis, shoppings, tem fundos que focam mais em galpões logísticos, fundos que focam mais em prédios comerciais, enfim, tem uma variedade de opções, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Veja que guarda até uma certa semelhança com o investimento tradicional em imóveis, né, que você recebe o aluguel mensal e o valor principal, o patrimônio, ele pode tanto valorizar como desvalorizar, a depender das condições do imóvel e condições de mercado também. A grande diferença é que você pode investir em imóveis com pouco dinheiro e mensalmente aumentando a tua participação nesses imóveis. Você não precisa juntar uma grana toda para comprar aquele imóvel inteiro. Além disso, você tem a chance de investir em alguns dos melhores imóveis do Brasil e que, consequentemente, tem alguns dos melhores inquilinos do Brasil. Muito melhor do que investir naquela kitnetzinha lá no subúrbio da sua cidade. Ainda existem diversas outras vantagens dos fundos imobiliários. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo que eu aprofundo sobre fundos imobiliários, faço um comparativo com o investimento tradicional em imóveis e falo qual é a grande vantagem dos fundos imobiliários, a minha preferida, na minha opinião. Se você quer começar a investir em imóveis, mesmo com pouco dinheiro, então se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer muito vídeo sobre fundo imobiliário para você aprender de uma vez por todas a investir com segurança nesse que é um dos melhores tipos de investimentos disponíveis atualmente e certamente a melhor forma de investir em imóveis, beleza? Não se esquece de deixar um like e comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida que eu vou responder com o maior carinho. Um abraço e até o próximo vídeo.